Nos Estados Unidos, existe a Universidade Yale. Essa universidade é interessante por causa de sua biblioteca, a Biblioteca de Livros e Manuscritos Raros da Universidade de Yale. E é lá que está algo que é único no mundo, o manuscrito Voynich, que também ficou conhecido como o livro mais misterioso do mundo. Entre as páginas desse livro estão ilustrações feitas à mão, que parecem ter saído de um conto fantasioso, de um devaneio, do sonho de uma criança ou de um louco. Plantas reais e surreais, dragões, mulheres se banhando em engenhocas esquisitas, poções, castelos voadores, referências astronômicas e astrológicas. E por fim, também temos os textos, o que está escrito. Esse livro também ficou conhecido como aquele que não pode ser lido, porque todos os seus textos foram feitos numa linguagem completamente desconhecida. Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos mais uma vez usar a nossa máquina do tempo e revisitar essa história desde o início, quando o livro foi descoberto, para assim termos todas as respostas. Ou melhor, as poucas respostas que esse verdadeiro mistério nos permitiu ter até hoje. A nova coleção de camisetas já está disponível na loja do canal, não apenas estampas com temáticas incríveis e cheias de referências, mas também com um design brabo para te deixar no estilo. Todos os nossos produtos são caprichados, você sempre vai receber algo de qualidade em casa. Camisetas pré-lavadas, com costura reforçada, de algodão confortável. Então tá esperando o quê? Tu fica no drip e ainda ajuda o canal. www.deadjack.com.br. Caso tu for passar lá, confere o frete grátis, vale muito a pena. Um livro único. Só existe uma cópia no mundo inteiro. Sua capa mede 24 por 16 centímetros. Ao todo, a obra possuía 272 páginas, mas o livro é tão velho que já foi descoberto um pouco desgastado e incompleto. Das 272 páginas, restam apenas 240. Essas são algumas especificações do manuscrito Voynich. E de onde vem esse nome, afinal? Voynich, da pessoa que descobriu o livro. Wilfrid Voynich foi um homem que, entre várias outras coisas, trabalhou com antiquarismo, com a compra e venda de coisas antigas, raras e valiosas. E foi na Itália, numa de suas andanças em busca de artefatos, que certa vez ele se encontrou numa escola jesuíta. Isso aconteceu mais especificamente em 1912. Havia um padre nessa escola jesuíta precisando de dinheiro, então vendeu, sem mais delongas, o livro para Wilfrid Voynich. Livro que até então nem tinha nome, já que ninguém dava muita atenção para ele. Mas o antiquário, por sua vez, sabia o valor que aquele objeto poderia ter. Um livro de aparência antiga, com ilustrações tão estranhas e uma escrita com um alfabeto que ele jamais tinha visto. Após comprar o livro, ele correu de volta para os Estados Unidos, onde pediu ajuda de vários e dos melhores criptógrafos e linguistas de sua época. Todos se uniram e trocaram informações para tentar desvendar o mistério. E durante décadas, todos eles, um após o outro, falharam em conseguir identificar ou traduzir sequer uma palavra. E então, alguns, desapontados e decepcionados, até começaram a alimentar a ideia de que o livro era falso, criado só para enganar, e talvez fosse até o próprio Wilfrid Voynich que havia criado aquilo. Porém,
Os que estudaram com mais afinco e interesse, em vez de desistir, descobriram que aqueles textos tinham todas as características de uma escrita comum: letras ou caracteres, grupos de letras que talvez funcionassem como sílabas, além de vários outros padrões. Falando de uma forma menos técnica e mais simplória, isso significa que essas palavras e esses textos não foram inventados e escritos aleatoriamente só para enganar alguém. É todo um sistema completo e complexo. Então a dedução final foram duas opções. A primeira diz que, de fato, é uma escrita, porém, no mínimo, alguma que ninguém jamais viu. A segunda, que é a mais viável e aceita nos dias de hoje, é que esses textos são criptografados. Textos de uma língua existente, mas que foi transformado em um código que precisa ser decifrado para que alguém consiga ler. Ou seja lá quem criou isso, não queria que o livro fosse lido. Todos esses textos estão dividindo as páginas do livro com ilustrações. Existem ilustrações de vários tipos, mas o curioso é que esses tipos estão organizadamente distribuídos entre as páginas. Isso fez os pesquisadores dividirem o livro em 5 seções. A primeira parte do livro, a primeira seção, é a botânica. Nela, existem majoritariamente ilustrações de várias plantas, algumas que conhecemos e existem de fato, e outras que, como dito, parecem ter saído de um sonho ou pesadelo. A segunda seção é a astronômica ou astrológica. Temos ilustrações de estrelas, constelações, calendários estranhos e a lista segue. A terceira seção foi chamada de biológica, porque nela encontramos figuras humanas. Só que por algum motivo, a grande maioria das ilustrações aqui são na verdade de mulheres se banhando em saunas naturais, em piscinas ou ainda em lugares bem estranhos e difíceis de serem identificados como alguma coisa ou algum lugar que seja. A quarta seção é a medicinal. Ilustrações de ampolas e frascos, plantas e raízes nos fazem acreditar que essa seção é destinada à criação de poções ou remédios. A quinta e última seção não tem desenhos, com exceção de pequenas estrelas decorando as páginas, como se fossem marcações. Por isso, se acredita que essa última parte seja uma espécie de índice. Nos dias atuais, com a nossa ciência e a nossa tecnologia avançada, o livro passou pela datação de carbono. É essa tecnologia que nos permite ter uma estimativa da idade das coisas. E assim tivemos a certeza de que esse livro é velho, muito velho. Ele foi criado entre o início e os meados do século XV, entre 1404 e 1438, ou seja, esse livro, de fato, tem aproximadamente 600 anos. E juntando todas essas informações que temos, sabemos que é um genuíno códex medieval, não é uma farsa. Os cientistas também estudaram a composição da tinta. Mais uma vez, tudo certo. A tinta foi feita com materiais que eram usados para se fazer tinta no século XV. E por fim, o papel usado no livro é papel velino, um pergaminho preparado a partir do couro de bezerro. E isso já nos dá a próxima pista. Esse livro provavelmente foi criado na Itália, onde a prática da criação desse tipo de papel era mais comum, e foi na própria Itália que Wilfrid Voynich comprou o livro. Lembram? O primeiro registro da existência do livro está no século XVII. O primeiro dono confirmado foi um alquimista chamado Georg Beresch, mas temos a certeza de que não foi ele que criou o livro. Como sabemos disso?
Georg trocava cartas com um padre jesuíta alemão que dizia ter decifrado hieróglifos egípcios. Em suas cartas, o alquimista contava ao padre como lhe intrigava esse livro enigmático que por anos e anos estava em sua biblioteca, mas ele nunca contou como conseguiu o livro. Após a morte de Georg, um de seus amigos, que sabia de toda a história e das cartas trocadas, decidiu finalmente enviar o livro completo para o padre jesuíta, que se chamava Athanasius Kircher. Você já deve ter escutado por aí a lenda da esfinge que faz enigmas, correto? Um fato muito interessante é que o amigo de Georg enviou uma carta junto do livro para o padre, e existe um verso na carta que diz: esfinges como essa não obedecem a ninguém além de seu mestre. E ele estava certo, porque o padre também não conseguiu decifrar o enigma. E foi assim que o livro ficou ali, isolado, longe de atenção, trancado em alguma gaveta na escola de jesuítas, por muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas, até que, só no século XX, em 1912, foi comprado por Wilfrid Voynich. E chegando, enfim, nos dias atuais... No vídeo passado, eu disse que todo ano aparece alguém ou algum documentário falso dizendo que descobriu como as pirâmides foram feitas, ou dizendo que descobriram quem foi Jack o Estripador, mas só querendo fama, querendo se aproveitar de algo que é do interesse de muitos, sendo que no final das contas é um monte de baboseira descartável. O mesmo acontece com o manuscrito Voynich. Se você pesquisar no próprio Google por nomes como Rainer Hennig, David Cheshire, Nicholas Gibbs, vai encontrar artigos sobre esses caras. Todos eles e mais de outros 50 nomes de 1912 para cá foram pessoas que disseram ter decifrado e traduzido o livro. Já disseram que a criptografia era baseada em aramaico, hebraico, turco, latim e até português. Mas, felizmente, enquanto existem charlatões ou pessoas querendo 15 minutos de fama, existem também muitas pessoas sérias interessadas no assunto. Criptógrafos, linguistas, matemáticos, historiadores medievalistas, programadores usando aplicativos em computadores para criptografia e até mesmo agentes do FBI. Quando essas pessoas mais científicas e sensatas vão conferir esses trabalhos dos outros, descobrem que as traduções deles não fazem o menor sentido. As frases ficam completamente desconexas, ou eles até mesmo distorcem completamente muita coisa para conseguir dar um sentido. Então, só para ficar bem claro, o livro até hoje não foi desvendado. O manuscrito Voynich continua sendo o livro mais misterioso do mundo, aquele que não pode ser lido. E então, qual é o seu palpite? Apenas o livro de algum desenhista ilustrando seus sonhos? Uma bruxa que criou medicinas e escondeu suas descobertas num códex para não ir para a fogueira? Para mim, isso é coisa de alquimista. Se você já assistiu nossos vídeos sobre alquimia, sabe do que eu tô falando. www.deadjack.com.br. Não se esquece de passar lá na loja, lembrando que o frete é grátis para o Sul e Sudeste em compras acima de R$200 e frete grátis para as outras regiões acima de 300. Eu te garanto que tu vai receber um produto caprichado e brabo, valeu? Nos vemos no próximo vídeo. Fui!